Boa tarde, me chamo Gustavo Menezes Arraes e farei uma análise sobre o livro A Noite em Cinco Atos. Uma Noite em Cinco Atos é um livro de ficção escrito por Alberto Martins. O livro possui 5 atos e cada ato tem 2 cenas. Toda a história se passa no período noturno e comecinho do amanhecer. O narrador é onisciente, ou seja, não participa da história. Os principais personagens são Álvares de Azevedo, que é um romantista, Mário de Andrade, um modernista, e José Paulo Paes, um concretista modernista. O enredo se passa na cidade de São Paulo no século XXI. O primeiro ato se passa na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde José Paulo encontra Álvares, que é um poeta morto, escrevendo um poema na biblioteca da faculdade. José Paulo convence Álvares de andar pela cidade para ver as mudanças e escrever um poema sobre o século XXI. Ao saírem da faculdade, Álvares fica surpreso ao ver as diversas modificações pelas quais a cidade passou. O segundo ato se passa no metrô, quando José Paulo leva Álvares para andar de metrô pela primeira vez, e ele se assusta com o barulho dos vagões e com a configuração de tal. Os dois vão em direção à casa de Mário de Andrade, que também é um poeta morto, e ao chegarem na casa de Mário, o encontram dormindo. Então Zé Paulo e Álvares decidem tomar uma pinga que encontraram no local e conversar sobre a vida. Depois de uma longa conversa entre os dois, Mário acorda. O terceiro ato se passa nas ruas de Barra Funda, onde Mário, Álvares e Zé Paulo querem continuar andando por São Paulo. Então Álvares sugere que andem de metrô novamente, mas Zé Paulo informa que o metrô já se encontrava fechado, pois já era mais de meia-noite. Essa notícia deixa Álvares indignado, pois em sua época os estabelecimentos só abriam meia-noite e não se fechavam mais. Eles acabam decidindo ir de ônibus. No quarto ato, os 3 poetas se encontram em um ônibus admirando a cidade, onde Álvares finalmente terminou seu poema sobre o século XXI e o entregou para Zé Paulo, que ficou entusiasmado com a leitura do mesmo. No quinto ato, os 3 poetas caminham ao longo da marginal deserta, extremamente fedida por conta do rio Tietê, que é poluído. E isso deixa Álvares indignado, pois ele não entende porque Zé Paulo o tirou da biblioteca, do seu descanso, para andar por São Paulo, que é uma cidade fedida, na qual eles andaram sem rumo e sem objetivo. Zé Paulo ficou contente com essas reclamações, pois ele percebeu que encontrou o poeta certo para o acompanhar nesta jornada. A poesia é retratada com a perca de sua essência devido à poluição industrial e à capitalização da produção artística. O Tietê é fonte de comparações com a perda de lirismo da produção atual, além de o acordar de Álvares de Azevedo servir para que o protagonista possa escavar nas últimas gotas de água limpa do rio, que consequentemente denotam o lirismo perdido.